Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus seja com todos nós esse dia, em nome do Senhor Jesus. Aqui, amados, estou para falar mais da palavra de Deus, mais um dia que o Senhor nos dá vida e graça para nós estarmos na presença dEle. Vamos, amados irmãos, fazer uma oração e já vamos entrar para ouvir a palavra que Deus tem para os nossos corações. Vamos orar, amados, colocar nossa casa, nossa família, nossa vida, nosso caminho nas mãos de Deus e agradecer ao nosso Senhor que me deu a mim e a vós mais um dia de vida. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, uma vez mais me coloco na presença do Senhor. Primeiramente, quero agradecer, meu Deus, ao Senhor por mais um dia de vida, mais um dia que estou de pé, estou respirando pela Tua infinita misericórdia. Aqui, Papai do céu, agradeço ao Senhor e coloco toda a minha vida, minha casa, meus caminhos nas mãos do Senhor. Eu oro por todos os ouvintes da oração e da mensagem do Senhor aqui neste canal, Pai. Que o Senhor Deus possa visitar a cada irmã e irmão. E que assim o Senhor tome cada vida e cada casa, Senhor Deus, nas suas mãos. Que o Senhor tome o domínio do nosso dia e que tudo, meu Deus, aconteça nas nossas vidas conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro, Senhor Deus. Consagro este vídeo que estou gravando ao Senhor Deus de Israel. Eu lhe peço, Papai, em nome de Jesus Cristo. Venha tomar minha vida, tomar os meus lábios e me usa, Senhor, para falar da palavra do Senhor. Me usa, meu Deus, para falar aquilo que o Senhor Deus quer falar. E fala, meu Deus, através de mim, com quem Deus, o Senhor, quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos já para a palavra de Deus? Mas eu não posso antes de deixar de pedir aqui a vocês que passeiam pelo canal, que são visitantes, mas que ainda não são inscritos, neste canal. Eu peço, amados, por gentileza, se inscrevam neste canal. Se inscrevam neste canal, amado irmão, amada irmã, e seja também um cooperador para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ir mais além, Quanto mais inscrito tem, quanto mais é compartilhado as mensagens, mais o YouTube envia mais longe as mensagens, Este canal é um canal somente para falar da palavra de Deus, somente para evangelizar. E, estou cumprindo com o ID do Senhor Jesus Cristo, falando da palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Jesus. E todos que são inscritos em um canal de evangelização também são cooperadores para o Evangelho de Jesus crescer. Amém? E que Deus possa os recompensar poderosamente. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para nós meditarmos hoje, nesta manhã, amados, está no livro de Provérbios 22. Eu vou ler a partir do 22 primeiro. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que as riquezas e o ouro. O rico e o pobre se encontraram, todos o fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honras e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que o guarda a sua alma retira-se para longe dele. Amém? Amados, podemos compreender a partir dessa palavra que Deus deixou aqui explícitos para nós entender, está bem explicado, que Deus fez o rico e o pobre. Todos são criaturas de Deus. O de cor branca, o de cor parda, o de cor preta, todos foi Deus quem criou. O que tem muito dinheiro, o que não tem nada, o que é muito rico, o que é muito pobre, foi Deus quem criou tudo. Aqui Deus deixou explicando para nós. Ele fez o rico e o pobre.
Ele fez todos. Todos são criaturas de Deus. Mas Deus aqui traz para nós uma receita. Porque eu sempre tenho um ditado para comigo, amados, que todos os dias Deus nos traz uma receita. Como viver aquele dia. Como viver aquele problema que estamos vivendo. Como manusear aquela situação que estamos vivendo. E Deus nos traz as receitas para nós seguir aquela receita e aí dará tudo certo. Então, Deus disse, o rico e o pobre se encontraram a todos e todos os fez o Senhor. Disse mais, né? O avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofre a pena. Avisado, aqui quer dizer o Senhor, né? Quando nós somos avisados de um mal, nós nos escondemos, nós nos preparamos. Se esse mal vai vir mesmo, nós vamos nos preparar e vamos ficar na expectativa, né? Certo de que nós estamos preparados. Se nós podemos fugir daquele mal quando nos avisam, nós fugimos daquele mal, fomos avisados. Não vamos cair na armadilha, não vamos ser pego. Em outras palavras, amados, para compreendermos melhor, se alguém nos arma uma cilada, né? Se alguém nos arma uma armadilha, né? Alguém se preparou para me bater, para me espancar, e alguém, né, no meio dessa pessoa lá, ouviu essa conversa e me avisa, né? Eu fujo, eu corro, né? Porque por que eu vou ir lá dar, né, o meu couro, como diz o povo, se eu fui avisado, né? Se eu não tô afim de briga, se eu não tô afim, né? Eu vou fugir. Eu fui avisado. Mas aqui Deus deixa explícito aquele que não é avisado, né? Ninguém contou para ele da armadilha que estava preparada. Ninguém avisou. Ouviram sim, né? Os planejamentos de uma cilada, que iam pegar essa pessoa, que iam, né, matar de traição, bater de traição, fazer algo. E ninguém avisou ele. Então, ele vai passar por aquele caminho e vai ser pego. Assim disse o Senhor, né? E ele não vai escapar desse mal. Ele vai sofrer esse dano, ele vai sofrer esse mal, porque não foi avisado. Você consegue compreender, amado, amada do Senhor Jesus Cristo? Então aqui Deus vem nos ensinando, nos alertando de que o homem e a mulher que vivem nos caminhos do Senhor, ele é alertado de todo o mal. Porque apesar, amado irmão, amada irmã, de que é um homem, é uma mulher, né, de carne e osso, quem prepara as ciladas, armadilhas, para destruir lares, destruir vidas, destruir casamentos. Mas nós não podemos ignorar de que quem põe na mente desta pessoa, quem coloca no coração dessa pessoa a sede de vingança, o desejo de destruição, o desejo de fazer mal para as pessoas, é o maligno inimigo de nossas almas. Porque, amados, se nós pararmos para pensar, e eu muitas vezes eu faço essa reflexão. Quando eu vejo, sabe, coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia, eu me reflito comigo, né? Como pode um ser humano, né, ter coragem para fazer isso? Da onde vem essa coragem? Da onde vem essa tamanha maldade, né? Um ser humano consegue fazer tanta coisa mal, né? Mas, amados irmãos, sabemos que há um espírito imundo, que é o nosso inimigo número 1. É esse que veio para matar, roubar e destruir, disse Deus, né? Esse não para um minuto, esse não dorme, esse trabalha 24 horas para a destruição da humanidade. O inimigo, o adversário de nossas almas, ele não dorme, amados. A palavra de Deus nos diz
que ele anda rugindo ao nosso derredor como um leão, para que ele possa nos dragar. E Deus não mente. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, Deus nos alerta. Então quem usa uma pessoa para destruir vidas é o inimigo. Ele que alimenta os maus pensamentos, é ele que alimenta a mágoa, a sede de vingança, é ele quem dá o prazer na vida de uma pessoa, sentir prazer em tirar sangue de alguém, sentir prazer em tirar a vida de alguém, sentir prazer em destruir alguém. Porque do ser humano, isso não vem. Ah, irmã, mas e por que a pessoa deixa o inimigo usar? É aí que tá. Se for uma pessoa vazia de Deus, uma pessoa que não ouve a palavra de Deus, que não se alimenta da palavra de Deus, esta pessoa ela é vazia. Ela é vazia de Deus. Então o inimigo, o adversário, ele tem livre acesso sobre esta vida. Porque a palavra de Deus nos ensina assim, amados, que nós nunca ficamos sem servir a um Senhor. Nós nunca estamos só. Se Deus não estiver operando na minha vida, o outro vai estar. Se Deus não estiver enchendo a minha vida, o outro vai estar. Porém, para que Deus opere na minha vida, para que Deus encha a minha vida, para que Deus habite na minha vida, é necessário que eu siga algumas regras. É necessário que eu busque a Deus. É necessário que eu me humilhe para Deus. É necessário que eu insista a Deus. Porém, para eu servir o inimigo adversário, não é necessário eu buscar ele, não é necessário eu louvar a ele, não é necessário implorar para ele. A partir do momento que eu ignoro ao Deus Criador do céu e da terra, a partir do momento que eu deixo de me alimentar da palavra de Deus, que é a Bíblia, a boca de Deus que fala, eu já estou servindo e dando legalidade para o inimigo tomar a minha vida. E é assim, amados, se pararmos para pensar, até mesmo pessoas que hoje estão dentro de uma igreja, que a gente aparentemente pensa está servindo a Deus, está cultuando a Deus, esses estão, muitos deles dentro da igreja, mas estão vazios de Deus. Por quê? Estão dando legalidade ao inimigo. Mas irmã, dentro da igreja, nós vemos, amados, porque estar na igreja apenas não quer dizer que a pessoa é um servo de Deus. Nós temos que tomar cuidado, amados, muito cuidado. Nós temos que ler a Bíblia diariamente, entender a Bíblia e viver o que está escrito na Bíblia. Nós não devemos dar ouvidos e prestar atenção em outros ou em outras não, amados. Por que nós vemos hoje muitos caindo, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando fazendo a obra de Deus, pastores, mulheres de pastores, homens e mulheres graduados de Deus? Porque estão na igreja, porque ouvem a palavra de Deus lá na igreja, mas lá fora estão no celular curtindo fotos, né, de mulheres, de homens, respondendo mensagens que não devia, conversando com quem não devia, assistindo o que não devia, e tudo isso vai enchendo o seu coração. Tudo isso vai enchendo o seu coração. A partir daí, quando eu começo a dar olhos ou dar ouvido a coisas que convêm do inimigo, que não vêm de Deus, então eu estou dando vazão para o inimigo entrar na minha vida. Se eu começo a assistir filmes, desenhos, conversa, coisas que vêm do maligno, pornografia, fofocas, brincadeiras irônicas, coisas que não convêm com Deus, eu estou dando lugar na minha vida para o inimigo entrar. A partir do momento que eu fico respondendo mensaginhas, né, de pessoas que mandam, põendo coraçãozinho em fotos, curtindo o que não deve, amados, eu estou dando lugar no meu coração para o inimigo entrar. E em um lugar onde o inimigo entra, Deus não permanece no mesmo lugar, porque Deus não é amigo de Satanás. Deus não gosta de coisas erradas. Deus é do certo. A partir do momento que damos legalidade para o mal agir na nossa vida, Deus se retira.
Deus dá chance todos os dias para nós nos consertar com Ele, amados. Na igreja, nós podemos entrar no YouTube e ver tantas ministração da palavra de Deus maravilhosa, amados. Eu confesso, amados, que eu lavando a minha louça, lavando a minha roupa, dobrando a minha roupa, fazendo meus afazeres, eu ouço a palavra de Deus no YouTube. Muitas das vezes eu sinto a presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Amados, é possível nós estarmos com Deus e alimentarmos a nossa vida com Deus, mas é nós quem temos que tomar a atitude. Não deixar coisas erradas entrar no nosso coração. Porque aqui disse Deus, o iníquo, o homem que não é avisado do mal, há espinhos, há ciladas nos seus caminhos. E ele não sendo avisado, ele vai cair e vai sofrer as penas. Porém, aquele que é avisado da cilada e da armadilha no seu caminho, ele é avisado, então ele não passa pelo caminho, ele está protegido por Deus. E aqui disse mais o Senhor, olha, espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que guarda a sua alma se retira para longe dele. Você consegue compreender o que Deus está ensinando? O homem e a mulher que dá vazão, dá lugar para o inimigo atingir sua vida, ele dá lugar para o inimigo agir na sua vida. Como dá lugar? Amados, eu já disse aqui, eu já estou explicando. E como, amados, eu estou explicando, como, irmão, você vai me dizer que é assim que o inimigo entra na vida? Porque eu também sou ser humano. Eu também sou uma pessoa ser humano. Eu também já caí muitas vezes nos laços do inimigo. Amados, e como eu digo aqui nos vídeos que eu já gravei, eu já sofri tantos danos. Eu já vivi os dois lados da moeda. Eu já servi aos dois senhores. Eu sei do que eu falo. É por isso, amados, que eu me dedico a ministrar a palavra de Deus. É por isso que abri este canal no YouTube com a intenção de evangelizar, falar um pouco da experiência que eu já tive em servir os dois senhores e falar do que eu já aprendi, do que eu vivi e anunciar a palavra salvação. Porque eu, amados, não sou lá tão velha, né? Mas desses 45 anos que eu vivi, amados, eu tenho experiência de sobra para contar. Do que eu já vivi muitas coisas terríveis, eu já caí muitas vezes nos laços do maligno e eu tenho muito a dizer que o único que quer o nosso bem e que luta até o fim pelo nosso bem é Deus. O inimigo, ele vem e nos traz um prato delicioso, ele vem e prepara aquilo que chega a cheirar gostoso aos nossos narizes, né? Irresistível, irresistível. E quando nós caímos e se deleitamos naquilo, aí quando estamos se deliciando naquele prato maravilhoso, o inimigo sai. Aí deixa, né, a azia, a má digestão, o sofrimento somente por nossa conta. E quem sofre as penas somos nós. Eu tenho experiência de sobra para contar, amados, que assim foi na minha vida muitas vezes. Muitas vezes. Por isso, amados, eu não julgo um homem ou uma mulher que trai, que se prostitui, que cai no erro, que faz coisas erradas. Eu não julgo, amados, porque eu sei que eu, mesmo se achando uma pessoa muito madura, mesmo me achando uma pessoa muito esperta, eu caí muitas vezes. Lá no passado, amados, eu fui sapato do cão do maligno. Eu fui sapato. Muitas vezes ele me humilhou, ele pisou em mim. E por isso, amados, eu oro a Deus todos os dias. Eu não digo assim, amados, com 100% de certeza, sem ter Deus na minha vida, que eu venço o mal. Porque o maligno, nosso inimigo, ele é muito forte, muito poderoso, que um ser humano sozinho, sem Deus, não vence ele. Jamais. É Deus quem nos dá a graça, nos dá a sabedoria, nos dá força para nós vencer o nosso inimigo todos os dias. Mas e como que eu vou adquirir essa força, essa graça, essa sabedoria? Orando a Deus, clamando a Deus, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus.
e obedecendo a palavra de Deus. Assim eu vou vencer sempre o meu inimigo. Se eu permanecer nesta situação, neste caminho até o fim, então até o fim eu vencerei o inimigo. Caso contrário, amados, não adianta brincar de crente. Não adianta brincar de servo do Senhor. Não adianta eu só ir na igreja todos os cultos, enquanto que na casa eu não leio a Bíblia, na casa eu não oro, na casa eu fico só vendo coisas, né, que não enchem a minha vida espiritual. Eu fico só assistindo filme, novelas, escutando músicas mundanas, eu fico só curtindo, põendo coraçãozinho lá nas fotos. Não adianta de nada eu ir na igreja, porque a nossa vida tem que ser uma vida constante com Deus, porque o inimigo, ele não larga, ele não abandona, ele não esquece nenhum ser humano na terra, nem um dia. Quanto mais ele puder destruir e dragar, mais ele faz. Amados, e Deus disse aqui, deixou bem claro algo que nós estamos sempre ouvindo e sabemos, que espinhos e laços há todos os dias no caminho do perverso. Todos os dias. Se nos caminhos de quem serve a Deus há laços e espinhos todos os dias, quanto mais no caminho do perverso, né? E disse o Senhor, né? E o que guarda a alma dele se retira para longe dele. É como eu já disse. O inimigo, ele vem, ele prepara laços, ele traz o prato delicioso, muito saboroso aos olhos. E quando nós caímos de boca naquele prato, estamos se deliciando, né? Então ele já tinha tudo preparado, né? O plano todo arquitetado, né? Aí o inimigo se retira e deixa nós, né, que se resolva. Muitas das vezes, né, ele põe lá alguém para ficar, né, tirando a paz, né, enganando uma mulher casada ou um homem casado nas redes sociais, né, muitas das vezes que a pessoa já é acostumado a vir com palavras lisonjeias, vir com palavras doces, com mentiras, já é uma pessoa já estruturada, já especializada, né, em fazer narquias na vida de pessoas. E o inimigo usa lá, né, e a pessoa fica, nossa, né, deslumbrante, né? Aí, depois que tudo acontece, né, que já está totalmente envolvente, né, o inimigo simplesmente, né, deixa, né, sai de lado, porque ele simplesmente usou seu vaso para começar tudo ali, né? Deu o entendimento, a estrutura para aquele vaso. E aí deixa, né? Que o seu cônjuge veja a mensagem, ou que o cônjuge do outro veja, e assim tá feito tudo, né? E é assim que ele trabalha, é assim que ele faz. E aí, como você vai expulsar o inimigo, como você vai pedir a Deus que destrua o inimigo, se é você quem está dando vazão para ele? Primeiro de tudo, nós devemos rejeitar tudo que vem do maligno, rejeitar, não de boca, de coração. Amados, por quê? Eu posso dizer com 100% de certeza aqui, amados irmãos, que de tudo que eu fiz na minha vida, de todo esse tempo da minha vida, tudo que eu fiz, eu posso dizer para os irmãos que a única coisa que eu aproveitei na minha vida de bom, que teve valor, que permanece, foi o que eu fiz de bom para Deus, os conselhos que eu escutei bons, as coisas que eu fiz certo. De tudo que eu fiz de errado, de tudo que eu dei vazão para o inimigo, foram minutos de prazeres, foram momentos de alegria, foram dias de riso, mas que isso me trouxe muito tormento, isso me trouxe muita infelicidade, isso me trouxe muita vergonha. Por isso eu digo, amados, eu não julgo ninguém que peca, porque eu sei, amados, que nós temos que ter muita força para resistir ao mal, mas Deus nos ensina. Se nós buscarmos a Deus, se deleitarmos em Deus, Deus nos avisa, Deus nos instrui, e se nós nos desviar do mal com a nossa força, Deus é na nossa vida. Porque essa palavra hoje Deus trouxe a nós, que eu creio que Deus está falando com alguém aqui, né? Primeiro de tudo, Deus está falando comigo, né? E eu amo a Deus que fala todos os dias comigo, eu amo a Deus. Realmente Deus é um Pai maravilhoso, amados, porque quando eu estou aqui, né, meditando na palavra de Deus, para deixar esta palavra no canal, para falar com pessoas, primeiro Deus fala comigo. Primeiro Deus está tocando muito forte na minha vida com esta palavra.
Então eu agradeço a Deus que fala comigo, seja uma palavra de conforto, seja uma repreensão, eu creio que Deus estando todos os dias falando comigo, então estou todos os dias avisada, alertada, todos os dias eu repenso na minha vida, eu vejo que está errado, volto a consertar e agradeço a Deus pela palavra que Ele traz todos os dias para a minha vida. Amados, receba esta palavra. Se você talvez é alguém, né, que estava acontecendo algo talvez na tua vida, né, eu não sei o que, né, e nem interessa a mim saber, né? Mas se algo estava acontecendo parecido na tua vida e, né, você pensava, Deus me deu uma direção, o que eu faço, né? Será que é certo? Será que é errado? Será que o Senhor me perdoa? Será que eu vou? Será que eu não vou? Aqui veio a palavra nesta manhã para você, amado e amada do Senhor Jesus Cristo. Deus está alertando que, amados irmãos, aquele que é avisado, como hoje você está sendo avisado dessa palavra, hoje Deus está falando com você, se você aceitar a palavra, você não vai cair no laço, você não vai cair no despenhadeiro, você vai permanecer ileso, nenhum mal vai atingir teu lar, nenhum mal vai atingir tua vida, nenhum mal chegará até você, porque você foi avisado, você se desviará dos laços. Porém, né, aquele que não ouve, que não aceita o aviso, né? Ele cai no laço e o dano é terrível, né? Então receba, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, esta palavra, guarde no teu coração, amado e amada, a palavra que vem de Deus. Porque a palavra não é da irmã Rosiane, a palavra é de Deus. É Deus quem fala, né? Eu apenas me dou como um instrumento para que Deus me use para falar a palavra dele, mas é Ele quem fala. Louvado seja Deus pela palavra dele nesta manhã, né? Eu acredito que Deus aqui está sarando vidas, está levando entendimento, está abrindo olhos de pessoas aqui, eu creio. E que assim seja feita a vontade de Deus em cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amado Deus, em nome de Jesus, eu levo ao Senhor em oração neste momento, te agradecendo mais uma vez por esta mensagem. Mais uma vez o Senhor fala comigo, Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, bendito seja, Senhor Deus de Israel para sempre. Obrigado por essa mensagem, Papai, e aqui fica esta mensagem neste canal, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, leva esta mensagem a vidas, leva esta mensagem, Pai, a pessoas, a corações que o Senhor Deus já tem escolhido para falar. Esta palavra de alerta, esta palavra, meu Deus, de livramento, esta palavra de salvação. Que o Senhor possa falar com vidas, que o Senhor possa falar com almas, Senhor, que estão carentes, que estão precisando desta palavra. Esta pessoa que está na beira, Senhor, na beira de cair no laço. Que assim essa pessoa ganhe o livramento do Senhor e que ela passe a dar ouvido mais e mais à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Curtam, amados irmãos, os meus vídeos, deixe sempre o joinha nos vídeos e seja abençoado em nome de Jesus.